Muita gente usa a desculpa de que não fazer dieta e não treinar, né, não é nada que vá atrapalhar a sua saúde, né? Eu sou saudável, blá, blá, blá. Na verdade, tudo isso é desculpa farrapada. Todo mundo sabe que exercício e dieta, todo mundo deveria saber, né? Todos os pesquisadores, todo mundo, a maioria das pessoas sabe que são extremamente importantes para o anti-envelhecimento e realmente isso faz uma tremenda diferença na sua qualidade de vida. Então, beleza, crenças limitantes, né? Ficou claro esse ponto. Então, eu gosto de falar sobre os estudos e estatísticas sobre câncer e outras doenças, já mudando de tópico agora. Então, estatísticas e estudos sobre câncer e outras doenças, eu tenho aqui para você que eu vou te mostrar. Mas antes eu queria fazer essa pergunta para você. Você sabe quantas pessoas atualmente morrem de câncer? E principalmente você sabe a linha cronológica, o que foi acontecendo ao longo dos anos em termos de estatística de câncer? Eu vou ler aqui para vocês, né? Os estudos demonstraram aí que na década de... Vou começar do século retrasado, né? 1880. Chuta. Quantas pessoas morriam de câncer? Quantos por cento da população? Bom, 0,5% da população. Eu tenho certeza que você errou. É normal errar. Mas talvez muita gente não tenha nem chegado perto. Porque 1 em 200 pessoas é 0,5%. Então 0,5% das mortes eram por conta do câncer, em 1880. Agora, na década de 40, já subiu para 1 em 16. Né? Continuava, 1 em 16. Na década de 70, 1 em cada 10 pessoas. Então, em 30 anos, de década de 40 para 70, de 1 em 16 pessoas foi para 1 em cada 10 pessoas. Então, agora, 1 em cada 3 é um absurdo. 1 em cada 3 pessoas desenvolve câncer atualmente. 33% das pessoas morrem de câncer. E esse número está projetado para aumentar para 50%. Então, atualmente, 30% das pessoas morrem de câncer. Né? Nos Estados Unidos e no Brasil, estatísticas são parecidas. Comparado com 0,5% no século retrasado. Agora, você pode falar, pode pensar, mas naquela época a expectativa de vida era muito mais baixa. As pessoas viviam até os... No 1880, as pessoas viviam até os 45 anos de idade. Em 1910 também, até os 47, 48 anos de idade. Daí foi aumentando gradualmente até chegar aí nos 70 e pouco, que é a média dos países desenvolvidos, né, inclusive o Brasil. Só que, mesmo se você ajustar estatisticamente, né, a morte, a maioria das mortes que a gente tinha naquela época, por que a expectativa de vida era tão baixa? Por causa da mortalidade infantil. Né? Atualmente, você pegar no número dos países, é menos de 1% das crianças morrem no nascimento ou antes dos 5 anos de idade. Naquela época, eram 1 em cada 10 crianças, 1 em cada 8 crianças que morriam. No período paleolítico, né, nas sociedades primitivas, que não tinha acesso a hospitais, nem nada disso, a medicina moderna, 1 em cada 4, 5 crianças morriam até os 5 anos de idade. Então, resumidamente, para vocês entenderem, todo mundo que passava pela infância vivia até os 70 anos de idade ou mais. Né? Então, tirando mortes por infecções, porque o antibiótico também, o desenvolvimento do antibiótico também possibilitou o aumento da expectativa de vida, mas o antibiótico não foi o principal. Não foi o principal. O principal foi a mortalidade infantil, também o antibiótico pode ter ajudado na mortalidade infantil, a ser reduzida, mas a diminuição de 1 em cada 4 crianças morrendo antes de 5 anos de idade para 0,5%, 1% das crianças morrendo até os 5 anos de idade, isso possibilitou a expectativa de vida subir dramaticamente. Então, nas populações primitivas, ou mesmo naquela época, pessoas que sobreviviam, né, obviamente, depois dos 5 anos de idade, elas viviam até os 70, 80 anos, normal, que nem hoje em dia, entendeu? E mesmo assim, 1 em cada 200 pessoas morriam de câncer. Depois, 1 em cada 16, em 1940, 1 em cada 10, em 1970, e 1 em cada 3 agora. Então, foi uma curva, não diria que foi exponencial, né, quase exponencial, mas foi uma evolução contínua, né, o aumento da obesidade. Né, tudo isso reflete na obesidade, no consumo de óleos processados, ômega 6. Então, você vê a difusão do consumo de óleo de canola, óleo de soja, óleo de algodão. Óleo de canola não, que foi mais recente. Óleo de algodão e óleo de soja
foi no início do século passado. Então foi 1910, 1920, 1930, as pessoas aos poucos foram incluindo. E até a década de 50, o consumo de manteiga era 5, 6 vezes maior do que o consumo de manteiga atualmente. Então as pessoas comiam muito mais manteiga do que comiam óleo vegetal processado. Atualmente, as pessoas comem, em média, se não me engano, 80 gramas de óleo vegetal por dia e apenas uma colher de manteiga. Então as pessoas estão comendo aí 5, 6 vezes mais óleo vegetal do que manteiga, entendeu? Então a gordura vegetal, da margarina, desses óleos processados é um veneno para a saúde. Não vou nem entrar nessa questão porque esse não é o propósito de hoje. Mas isso vem sido aumentado e conforme esse consumo aumentou, o índice de câncer vai aumentando. Então, obesidade na década de 70 era 1/3 da população americana. Agora o quê? 30% da população americana. 1/3 da população é obesa agora. Naquela época era 13%, perdão. Então era 11% a 13% na década de 70 e agora é 33%. Então a obesidade aumentou em 3 vezes nos últimos 50 anos. Em 3 vezes. Por isso que o câncer aumentou aí, ó, 1 em cada 10 pessoas na década de 70 para 1 em cada 3 pessoas agora. Né? Triplicou porque a obesidade triplicou, basicamente. Né? Dá uma conta exata. Agora, no começo do século, 1910, 1920, era 5%, menos aliás, era 3% da população obesa. Em 1880, um estudo com prisioneiros na Inglaterra constatou que 0,5% da população era obesa. Então você tem 0,5% da população obesa, no século retrasado, no começo do século passado, 2, 3% da população obesa. Na década de 70, 1/3 da população, 13% da população obesa e agora 1/3. Entendeu? Então vocês já podem ver que foi um aumento contínuo e a obesidade muitos cânceres são relacionados à obesidade e realmente esse número chocante já vale mais do que 1000 palavras, beleza? Então o que sabemos? Que esses números aí demonstram esse avanço aí tremendo, exponencial do câncer, bizarro. Na década de 70, o presidente Nixon dos Estados Unidos declarou a guerra contra o câncer, aí desperdiçou dinheiros, fortunas, com medicamentos e terapias inúteis que não serviram para nada, a mortalidade de câncer explodindo, só aumentando cada vez mais. Então, a única coisa consistente com esses avanços tecnológicos aí, né, foi a epidemia mundial de câncer que não pode crescer. Então, com essas estatísticas aí, já há uma probabilidade que muitos de vocês que estão lendo tenham parentes queridos, amigos e familiares que já tiveram câncer e morreram de câncer, porque, como eu falei, 1/3 das pessoas estão morrendo de câncer agora, beleza? Então, você vai aumentar ao máximo o seu risco. E outro exemplo, né, da importância da dieta, né, do quão potente que é a dieta na prevenção de câncer, são os estudos ratos. Né? Estudos com ratos demonstram com bastante clareza o que cada intervenção dietética está fazendo na saúde dos bichinhos, beleza? Então, esse estudo que eu sempre falo, da Megan Roberts, no qual eles colocaram um grupo de ratos na dieta cetogênica e outro grupo de ratos na dieta mista, né? Carboidrato, proteína e gordura, mais ou menos parecido com o que comemos atualmente. Só que ambas dietas eram controladas em calorias, então eram isocalóricas, né? Não eram hipercalóricas, eram isocalóricas, controladas em calorias. Só que uma era zerada em carboidrato, né? Baixa, bem baixa, e a outra era mista, continha carboidrato. O que aconteceu? Os ratos viveram 14% mais na dieta cetogênica. Em termos de câncer, né, que é o tópico de agora, o nosso último tópico de hoje, o câncer tirou a vida de 2 em cada 10 ratos no grupo cetogênico. Agora, no grupo da dieta mista, foram 8 ratos em cada 10. 8 ratos em cada 10. Então foi praticamente 3, 4 vezes mais, porque foi 2, alguma coisa. Então foi 3, 4 vezes mais câncer nos ratos da dieta mista versus os ratos cetogênicos. Agora, por que 8 e 10 morreram? Porque 80%, que os ratos esses ratos estudados têm uma tendência genética a morrer de câncer maior do que o ser humano. Né? O ser humano provavelmente seria bem menos. Agora, o que é incrível é isso, é 3, 4 vezes mais câncer nos ratos que não seguiram a dieta cetogênica. E isso, como eu falei,
outras vezes já essa dieta não foi otimizada, não fizeram tudo que poderiam ter feito para melhorar a saúde dos bichinhos, né, em termos de atividade física, suplementação, o óleo que eles consumiam é o óleo padrão de soja. Então é difícil darem azeite para os ratos, entendeu? Geralmente, eu não sei se vocês estejam estudando tipos de gorduras diferentes, mas geralmente a dieta padrão dos ratos é óleo vegetal processado, o que todos nós sabemos que causa câncer. Então, mesmo assim, 3, 4 vezes menos mortes de câncer nos ratos cetogênicos. É incrível, gente, é incrível. Então, vocês precisam entender também que câncer é um grande negócio que movimenta bilhões de dólares por ano. E a parte triste é que praticamente nada desse dinheiro está sendo gasto em estratégias eficazes na prevenção do câncer. Então, é tudo sendo gasto em medicamento, em terapias inúteis, é um desperdício total, é uma vergonha. E que só o conhecimento pode livrar-nos desses conceitos errados, né, dessas desinformações. Então, basta você levar seu nível de consciência, basta você se formar e ir atrás que você vai saber a verdade, entendeu? Não vai ficar tomando remédios perigosos, não vai ficar fazendo coisas, radiação, entendeu? Coisas que não vão te levar a nenhum lugar, beleza? Sempre escute o médico, sempre vá atrás do médico bom, mas é o seguinte, a indústria está fazendo é despejar dinheiro no tratamento de câncer e não na prevenção ou na cura. Enquanto ficarem despedindo todo o dinheiro na cura, em tentar curar o câncer, nada vai resolver. Entendeu? Só quando focarmos na prevenção que realmente o sucesso vai acontecer. Porque o câncer ele vai desenvolvendo ao longo da vida. Você tem câncer quando você é jovem, você tem câncer quando você é velho, mas o câncer não se espalha. Entendeu? Então todo mundo, você tem células cancerígenas, tem células senescentes, que são células disfuncionais, e o nosso sistema imune está sempre eliminando essas células disfuncionais via apoptose. Então você precisa ativar esses mecanismos de apoptose, renovação celular, da autofagia, do jejum, para se livrar dessas células cancerígenas. Entendeu? Então você vai se livrando dessas células cancerígenas ao longo da sua vida, ao invés de acumulá-las. Né? Você acumula com óleo vegetal processado, com carboidrato refinado, com açúcar, com uma dieta hipercalórica, e você reduz ela com uma dieta saudável, baixa em carboidrato, com gorduras otimizadas, prática de exercício e sono adequado, né? Entre outras coisas, como sol, natureza, tudo isso tem efeito anticâncer. Então, todos esses hábitos de vida vão proporcionar um ambiente adequado ao longo da sua vida, vai eliminar essas células senescentes funcionais, essas células, literalmente células zumbis, que são chamadas células zumbis, vai eliminar as células zumbis ao longo da sua vida para você não acumulá-las, né? Então você tem pessoas aí de 50, 60 anos que têm 3 vezes mais células senescentes que outras, né? E o fator determinante não é a genética, como sabemos, mas o que colocamos para dentro do corpo. Isso é o essencial. Então existem muitas drogas quimioterapêuticas que são tratamentos mais caros, mais ineficazes do mercado, né? A indústria farmacêutica e Big Pharma, né, mantém a máquina de dinheiro funcionando, então pode continuar com esses lucros aí, esses remédios de quimioterapia, radioterapia, procedimentos de diagnósticos cirúrgicos, não vai parar, tá? Algumas coisas, cirurgias, algumas são arriscadas, outras são mais seguras. Agora, como eu falei, prevenção vale 1000 vezes mais do que tentar remediar. Né, tentar resolver na hora que o problema chegou. Tem terapia hiperbárica. Quando você tem um câncer, né, que você pode fazer jejum, né, a cetogênica e a hiperbárica. A hiperbárica é usada no tratamento do câncer, né, oxigênio, também ozônio. Então, basicamente, proporcionar oxigênio para suas células, para as células boas se manterem estáveis e as células ruins serem eliminadas. Então, você tem aí o jejum que vai privar as células cancerígenas do seu substrato energético, porque qual é a energia do câncer? É glicose, né? Glutamina e glicose. Então, quando você, nada contra o suplemento de glutamina, viu? Não tem nada a ver. Quando você tem câncer, você tem que reduzir a glutamina, reduzir as proteínas, ficar numa cetogênica mais restrita, fazer jejum, né? Então, jejum nos ratos, em um mês, corta as células cancerígenas pela metade, né? Entendeu? Então, já tem mais do que suficientes estudos com ratos demonstrando aí que o jejum, a restrição calórica com o jejum no câncer faz as células cancerígenas encolherem
e muitas vezes sumir, desaparecer, depende da sua fase, entendeu? Depende de outros fatores também, mas se você está numa fase inicial do câncer, dependendo do tipo do câncer, vai ser muito fácil de se curar com jejum, né, com a hiperbárica, com ozônio e restrição calórica da cetogênica. Agora, se você já está numa fase mais avançada, daí já começa a ficar mais difícil, né? Mas o fato é que há mais estudos suficientes com ratos e surgindo cada vez mais estudos com seres humanos nesse sentido, nas terapias para o tratamento de câncer. Mas o principal é prevenção. Então, né, tem 2 a cada 3 pacientes aí com câncer que morrerão, né, principalmente se não for diagnosticado cedo. Então é importante você, né, se atentar, ficar esperto, porque a radiação e a quimioterapia vai te destruir, entendeu? Então, assim, o Walter Longo, cientista, fez muitos estudos com ratos e com seres humanos com câncer. O que ele fez? Ele fez a dieta restritiva em calorias com jejum antes do câncer, antes da quimioterapia. Então, o que ele fez? Basicamente, ele fez os estudos em humanos com quimioterapia e jejum. E as pessoas se recuperavam muito mais da quimioterapia com jejum, porque o jejum renova as suas células. Então, abafa grande parte do estrago da quimioterapia. Mas melhor ainda é o que muita gente está fazendo agora, que é optar pelo jejum, hiperbárica, radioterapia, às vezes a quimioterapia, mas de uma forma, né, não tão invasiva e tão constante, com uns intervalos maiores entre a quimioterapia, para o corpo ter tempo de se recuperar, né, né, cortando a raiz do problema, que é a glicose, que é a disfunção mitocondrial, é o metabolismo anaeróbico do câncer, né? Que você está estimulando a glicose anaeróbica, a produção de energia do câncer através da glicose, você reduz a glicose, corta mal pela raiz, as células passam a produzir cetose como energia, gordura, metabolismo anaeróbico, né? A beta-oxidação, ciclo do ácido cítrico e a glicose anaeróbica vai diminuindo, a raiz do problema vai cortando. Então, beleza? Agora, para finalizar, eu tenho esses estudos aí epidemiológicos do câncer de mama, mas eu vou deixar para a próxima. Depois exploramos mais estudos sobre o câncer de mama e as estatísticas são incríveis, mas vamos ter muito mais assunto pela frente. Abraço, pessoal.